Muita graça. Peço aos irmãos mais um pouquinho de paciência. Queria compartilhar uma palavra no livro de Oséias, no capítulo 1, a partir do versículo 10. O livro do profeta Oséias, o Senhor começa a tratar algo com a vida dele muito sério. Deus leva esse profeta a casar com uma prostituta. E ao casar com essa prostituta, Deus queria revelar para o seu povo a real situação que aquele povo encontrava. De como era o relacionamento daquele povo junto ao seu Deus. E é engraçado que dentro do livro de Oséias, ainda sendo o Antigo Testamento, obrigado, Luiz, ainda sendo o Antigo Testamento, Deus já se revela para o seu povo algo ainda que era encoberto, que Deus era um pai e que Deus tinha filhos. Então, o povo ele tinha uma situação bem peculiar. O povo de Deus vivia em idolatria. Idolatria para o Senhor era um ato de prostituição. O povo do Senhor se prostituía naquele tempo com outros deuses. Então, a real situação de Israel já se encontrava em cativeiro pelo povo assírio. O povo de Deus já passava muita dificuldade. Só que Oséias vai trazer dentro do seu livro uma situação peculiar, onde o povo queria uma mudança de circunstância, mas o povo não queria Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso, trazer uma reflexão para nós, para que nós pensássemos sobre o assunto. No capítulo 1, no versículo 10, diz assim, aliás, vou falar mais um pouco sobre o livro de Oséias. Então, Oséias casa, que eu vou pular essa introdução do texto, para que a gente já vá direto ao ponto. Então, Oséias casa com essa prostituta, e ele tem filho com ela. Ele tem 3 filhos. Um filho se chama Jezreel, outro filho chama Loruama, e a outra chama Loami. São 3 filhos que provavelmente as 2 mulheres não seriam filhos de Oséias, porque ainda Oséias casado, ela comete adultério, com outro homem, e mesmo assim o Senhor manda que Oséias mantenha relação com ela. Então, Deus está se revelando um Deus de amor, mas um Deus que é santo. Eu vou colocando alguns pontos, no final a gente vai entender o raciocínio. Eu vou falando algumas coisas quebradas, para que no final a gente consiga uma soma, para que coopere com o raciocínio. Então, no capítulo 1, no versículo 10, e afinal, eu queria falar sobre cumprimento. Porque nós criamos, a partir de um relacionamento com o Senhor, falsas linhas de chegada. E a gente não entra num ponto de partida. Eu aceito Jesus e espero uma linha de chegada. Que o Senhor faça ainda aquilo que eu quero, e não que eu comece uma jornada junto com Ele. Então, no versículo 10 diz assim, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O Senhor já começa aqui fazendo uma alteração no nome dos filhos de Oséias. Para que a gente compreenda, eu vou devagar, vai dar para entender, eu que preciso ficar em paz. Então aqui nós temos os 3 filhos, e aqui o Senhor já está tratando de cumprimento.
Cumprimento por quê? Porque essa é uma palavra que o Senhor deu para Abraão no início de sua jornada, que o povo de Abraão seria um povo numeroso, seria como a areia da praia, seria um povo que não poderia ser contado. Então aqui o Senhor já está falando de cumprimento. Aqui está o cumprimento. O povo de Israel naquele tempo, vai na mamãe. O povo naquele tempo, eles se corromperam de tal forma que o que eles queriam não tinham nada a ver com aquilo que o Senhor havia proposto para eles. Então, o povo de Israel, eles cultuavam a Baal. E a palavra Baal, no seu significado real, ela diz: ele é o meu marido. Então, o povo de Israel naquele tempo, precisando de chuva, eles cultuavam Baal, porque Baal era o deus da chuva para o povo cananeu. Então, se o povo precisava de trigo, eles iam cultuar um Deus que oferecia a eles trigo. E mais ou menos assim nós fazemos na nossa jornada. Porque nós deixamos de partir de um ponto de partida de caminhada com o Senhor, que o Senhor trata conosco de arrependimento, para nós queremos uma linha de chegada. E na linha de chegada, nós não queremos arrependimento, nós nos movemos por remorso. Entende? Eu tenho remorso de coisas que eu queria fazer, que eu não consegui. E eu coloco minha expectativa que em algum momento Jesus vai fazer aquilo que eu queira. E não que eu tenha que me mover acerca das coisas que o Senhor quer cumprir. Vamos ler o início do capítulo 2, eu preciso de ler. Repreendei vossa mãe, repreendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água. Lembra? Eles passaram a cogitar aquilo que Deus dava a eles, eles não atribuíam que era Deus que dava. E por se mover para que eles tivessem realizações, eles já não caminhavam mais com o Senhor. O povo de Deus havia se tornado ingrato, porque já não era mais Deus que dava a ele o pão deles. Eles já cultuavam outro Deus, e de forma semelhante nós fazemos inconscientemente. É como se nós precisássemos de algo, e a nossa solução não é ir ao Senhor, mas é nós fazermos mediante a nossa força. Quantas coisas nós fazemos pensando que nós podemos ajudar Deus naquilo que só Deus pode cumprir? A gente tratando de palavra, nós nascemos de novo, então nós temos um ponto de partida, e o nosso ponto de partida está baseado em quê? Arrependimento, não remorso. E o povo de Israel vivia dessa forma, ele tinha remorso. Mas na frente eu vou querer ler o capítulo 6, que vai ficar mais claro. Porque o povo de Israel dizia palavras certas ao Senhor, mas o coração deles não estava conectado àquilo que eles estavam dizendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Era a palavra do povo de Israel, mas não era a realidade a qual eles estavam vivendo. O coração estava distante dessa realidade. E o Senhor vem tratar com eles acerca dessa infidelidade. Agora eu estou pegando a linha de raciocínio. Agora vai ficar mais fácil. Porque por muito nós relacionamos com Jesus para que Jesus faça aquilo que nós esperamos que Ele faça.
No capítulo 6 fica mais claro, dentro dessa construção, Deus começa a questionar o povo de Israel, que eles queriam algumas coisas, eles queriam ser curados. Quem é que quer ser curado? Mas quem quer ser purificado? Eram as coisas que o Senhor começou a questionar aquele povo. Vocês estão vindo a mim para ser curado, porque a vida de vocês está muito difícil, mas vocês não querem ser purificados. Vocês querem mudanças de circunstâncias, mas vocês não querem santidade. O povo queria ser feliz, mas não queria ser santo. O povo queria mudança de circunstâncias, mas não queria que o caráter fosse alterado, que o caráter fosse modificado. E nós iniciamos uma jornada com o Senhor, onde muitas das vezes nós não estamos preocupados com o que o Senhor quer cumprir em nós e através de nós. Se existe um espelho para que a gente olhe, é a pessoa de Jesus. E Jesus, a tudo aquilo que ele fazia, a palavra que ele dizia era para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o que disse o profeta, para que se cumprisse o que disse Amós, para que se cumprisse o que disse Isaías, para que se cumprisse o que disse Jeremias. Então nós levamos uma jornada com o Senhor, onde nós ainda não alcançamos o arrependimento, porque nós nos movemos por remorso, esperando que o Senhor faça aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos. A vida ficou tão difícil que o povo de Israel chegou, vou voltar para o Senhor. Só que eles não estavam voltando para o Senhor por quem o Senhor era, mas eles tinham expectativa que o Senhor mudasse o caminho deles, para que a vida ficasse mais confortável. Então existe um ponto de partida em Jesus, que não tem a ver com realização, porque nós viemos para o Senhor para que o Senhor realize aquilo que nós temos expectativa. Quantas vezes nós ouvimos, vem para Jesus que Jesus vai mudar a sua vida, vai ficar tudo bom. Não que não fique bom, mas a nossa consciência é alterada. Existe uma nova mentalidade, onde a nossa expectativa não estão nas coisas terrenas. E Ele nos abençoa com as coisas terrenas. É como se nós orássemos para que Deus trouxesse as coisas do céu, mas nós não temos expectativa em que o Senhor rima a terra, que Ele venha remir a terra, que Ele sare a terra, porque nós não temos comprometimento com o que o Senhor quer cumprir. Nós queremos a linha de chegada. A gente não quer se envolver com o processo. E o processo tem a ver que o Senhor está edificando uma noiva para Ele, para que Ele volte. E só que a gente está na expectativa que o Senhor dê a gente bênção. Que o Senhor faça aquilo que nós não conseguimos fazer por meio de nós mesmos, que é dar bem somente nessa vida. E no capítulo 7 ainda do livro de Oséias, o Senhor vai trazer alguns versículos falando que se vocês se aproximassem de mim, eu sararia vocês. Se vocês entrassem no caminho ao qual eu preparei para vocês, vocês seriam curados. E a grande questão da nossa vida hoje é que muitas das vezes nós estamos chegando a Jesus na expectativa de uma linha de chegada, não de um ponto de partida. O Senhor tem um propósito. Ele está fazendo algo na terra. Ele vai remir essa terra e Ele vai remir por meio dos seus filhos. Então a questão é, nós envolvemos com o propósito ou nós vamos viver constantemente como o povo de Israel? E nós precisamos de entender que o povo de Israel no Antigo Testamento é um espelho
da forma, o que aconteceu com Israel no Antigo Testamento vai acontecer conosco. Se nós não entendermos o propósito, nós vamos andar 40 anos no deserto e nós vamos perecer no deserto. Porque assim o Senhor fez com os filhos dele no Antigo Testamento. Ele fez com os deles. Em Romanos ele vai falar, se eu não tirei os meus da videira, imagina o que eu vou fazer com vocês. Então existe uma proposta. O Senhor tem interesse em cumprir os propósitos dele eternos. Foram 3 filhos, foram Jezreel. Todos esses filhos estão conectados ao que aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Um povo que não tinha favor, ele passava a receber favor a partir do momento que eles se conectavam com o cumprimento de propósito. E é o que eu quero trazer para a gente hoje, nesse início de noite. É início de noite já. O Senhor, ele está cumprindo propósitos. E para cumprir propósitos, nós temos que partir do ponto de partida ao qual Jesus nos chamou para viver. E não tem em Jesus uma linha de chegada. Porque se nós entendemos Jesus como uma linha de chegada, nós temos Jesus como um ídolo para realizar aquilo que nós temos expectativa. Não é o realizar das coisas que Deus chamou para a gente fazer. Não é realizar coisas, mas é cumprir. É cumprir com o que já está escrito. É cumprir com o que Ele está fazendo. Nós conseguimos fazer da oração um ídolo. Porque a nossa oração é um lugar onde só a gente fala. A gente nunca está ouvindo nada. E a oração é um lugar onde a gente ouve, onde a gente para e escuta. A gente está muito preocupado em realizar. Sabe? Linhas de chegada são várias. Sabe? E Deus sempre vai trazer o pão, Ele vai trazer o trigo, Ele vai trazer o óleo, Ele vai trazer o vinho. E Israel tinha perdido essa expectativa no Senhor, porque ela passou a cultuar um outro Deus, cultuar Baal. E Baal ele é o meu marido. O campo de Jezreel, o primeiro filho, tem a ver com a família de Acabe. Deus destruiu toda a família de Acabe por meio de Jeú. Jeú foi tão violento com o que aconteceu, que Deus ficou muito nervoso com Jeú, que ele matou até quem não tinha que matar. Então Deus tem um propósito. Se olha muito para Acabe, pegar um raciocínio rápido. Acabe. Todo mundo olha para Acabe como alguém que foi omisso. Mas eu tenho no meu coração que Acabe não foi só uma pessoa omissa. Ele passou a cultuar um outro Deus. E esse outro Deus diz que Ele é o meu marido. Então nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós cultuamos. Entende? Não é isso que o salmista diz? Se torne semelhante aos seus ídolos. Que tem boca, mas não fala. O que você tem ouvido no seu lugar de oração? O que você fez com o lugar de oração? No Antigo Testamento, Deus já se revelava como um marido e como um pai. Um Deus de amor que é separado de todos os outros deuses. Que age com justiça e cumpre com seus decretos. Então Oséias já fala, o meu povo vai ser numeroso como a areia da praia. Já era um cumprimento, já no Antigo Testamento. Jesus, a nossa referência, sempre se moveu para cumprimento de propósito. E por que nós trabalhamos com linha de chegada em Jesus?
Porque a nossa expectativa em Jesus é de linha de chegada. Porque eu, no nosso coração, não tenho o desejo de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Porque nós estamos confundindo arrependimento com remorso. Porque a gente está querendo cura e não está querendo ser purificado. Porque nós queremos mudança de circunstância e não mudança de caráter. Porque nós estamos querendo somente ser felizes e não sermos santos. Era o problema de Israel. E nós vivemos problemas semelhantes, só que hoje ainda o Senhor nos concedeu um coração, Ele nos concedeu um Espírito que nos ia apontar o caminho. Para eles ainda vai haver uma oportunidade, porque vai voltar para eles. A nós foi concedido com o Filho de Deus, manifesto. Então, nessa noite, eu queria deixar essa reflexão. Será que nós estamos fazendo do nosso Jesus, do nosso Deus? Será que nós estamos relacionando com Ele por meio de prostituição? Será que nós estamos prostituindo o nosso Deus? O primeiro filho ainda é de Oséias, os outros dois nem era de Oséias. E não estou falando numa perspectiva de juízo, eu estou falando que Deus ama, e Deus quer fazer um concerto conosco. Porque Ele está fazendo um concerto com Israel. Só que nós precisamos compreender que o Senhor tem um ponto de partida para caminhar conosco. Não uma linha de chegada. Linha de chegada, nós vamos sempre querer que o Senhor realize o que a gente quer. Nós queremos que o céu venha como uma linha de chegada, ou nós vamos querer que o céu venha porque nós estamos participando daquilo que o Senhor está fazendo. E o Senhor está remindo essa terra. Porque Ele não vai jogar essa terra fora. Isso é coisa que só a gente que acha. O que Ele criou, Ele vai restaurar. Então a gente tem uma teologia escapista que fala que a gente vai para o céu. Porque aqui está muito difícil, porque a gente não consegue resolver os nossos problemas. Porque a vida está difícil demais aqui. Então eu queria que nós atentássemos para cumprimento. O Senhor está edificando uma noiva. E por meio dessa noiva Ele vai voltar. Então existe muito trabalho. Existe trabalho ao qual o Senhor está cumprindo. E a gente precisa se descobrir naquilo que o Senhor está fazendo. Não fazer porque o outro está fazendo, mas entender que existe algo que a gente precisa fazer. E para finalizar, Oséias, Deus pega Oséias dentro de um trabalho para cumprir o que Deus estava fazendo. E Deus invadiu a vida dele, por meio da vida dele, a vida comum de Oséias. Ele criou um lar para Oséias. Querendo só espichar um pouco o raciocínio. Porque nós pensamos muitas das vezes para cumprir algo que o Senhor nos chamou para fazer, tem a ver com milhares de trabalhos. Mas a missão do Senhor tem a ver com a nossa vida normal, a nossa vida cotidiana. Israel abandonou o Senhor na sua vida cotidiana, na sua vida normal. Se tornou ingrata.
deixou de reconhecer o Senhor como seu Deus. Desde o princípio, desde lá de Êxodo 19, quando Deus fez uma aliança, logo que ele fez a aliança, o povo se prostitui com um bezerro de ouro. E é interessante que na construção do bezerro de ouro, o que acontece? O povo tira os brincos da orelha, deixaram de ouvir. A gente precisa de uma relação com o Senhor onde nós o ouvimos. A gente conseguiu desvirtuar a adoração, porque a gente conseguiu adorar a adoração, nós conseguimos adorar o louvor. O louvor se tornou para nós, a adoração é para nós. Então o meu convite nessa noite é para que a gente se atente, que o Senhor está cumprindo propósitos. E Ele quer cumprir em nós os seus propósitos. 1 Coríntios 15 diz que Deus deu todas as coisas para o seu Filho, e no final das contas, Jesus vai devolver tudo para o Pai. Aquilo que Deus está nos dando é para que a gente devolva para Ele. A gente tem que ir além da canção. Sabe, que não é sobre nós, porque não é sobre nós. É sobre a exaltação de quem Ele é. É para que todos o conheçam. Essa linha de chegada que nós criamos em Jesus é um problema muito sério. É um problema muito sério. Porque nós não o conhecemos com linha de chegada. Porque nós só vemos Ele a partir das coisas que nós cobiçamos, daquilo que nós desejamos. Precisamos ser refinados. Precisamos que a palavra dele se cumpra em nós. Existe um ponto de partida que não é remorso, é arrependimento. É mudança de mente, é metanoia. O nosso problema é que nós sabemos hoje todas as palavras. E nós perdemos o real sentido do seu valor e propósito. Reino de Deus virou uma coisa banal. Tudo é reino. Vamos orar? Eu falei muito.